Oi, muito obrigada a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra Minha Luz, que foi feita para a exposição Metanoia da Espaço Mix. Ela já está no ar, fica até dia 31 de dezembro. São 26 joalheiros que interpretaram o tema Metanoia para essa exposição e fizeram joias lindas, super poéticas, vale muito a pena assistir. Na verdade, visitar, né? O link está na bio e está no site da Espaço Mix, que é o www.espmix.com.br. Eu vou tentar chamar a Cris, vamos ver se aqui está aguardando, vamos ver se a gente consegue entrar dessa vez. Oi, Pronto, Vi. Tá voltou. me ouvindo bem? Vamos ver, eu acho que agora vai. Desculpa, gente, a tecnologia é maravilhosa quando funciona, né? Isso daí, tá vendo? A gente começou a elogiar demais o virtual, não deu certo. É, tem que falar baixinho. Verdade. Mas, Cris, muito obrigada, então, por aceitar participar, por estar aqui hoje. Não podia ser outra pessoa para eu falar dessa obra, né? Para falar da exposição, porque você fez parte mesmo, sem saber, muito da coragem de desenhar e de desenhar sem julgamento, né? Então, assim, suas lives realmente inspiraram. E até o aceitar o estilo, a questão, né, do olhar, enfim, assim, eu sei que é muito início, eu sei que é um trabalho que não tinha intenção nenhuma de estar aqui participando de uma exposição hoje, mas que foi muito gostoso. Então eu queria te agradecer porque realmente me fez ter mais coragem, sabe? Senão eu estaria dentro da gaveta. Eu acho que é meio por aí. Ah, eu fico Então, eu só super queria. feliz. Eu fico super feliz, porque para mim o meu trabalho é uma missão de vida, né? Não é só um meio para sobreviver, entre aspas, né? Gente, eu perdi a Cris aqui. Vamos ver se consegue estabilizar. E é muito isso, né, que ela ia contar pra gente. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Então, Bi, eu acho que eu faço assim, né? Eu tento aquilo que eu amo fazer, que eu acredito muito, eu adapto, eu tento trazer para o trabalho e para eu viver disso, né? Que é um desafio sempre, porque para mim é missão de vida, para mim eu acho que é o modo que eu consigo permanecer, sentir que eu estou permanecendo aqui nesse mundão, né? Eu acho que a gente sempre permanece através de outras pessoas, através daquilo que a gente deixa, que a gente alimenta, né? Como que a gente alimenta as outras pessoas. Outro dia eu estava lembrando disso, na Mongólia eles fazem um velório, né? Eles velam, eu acho que eles nem velam tanto a pessoa, mas eles não enterram as pessoas, pelo menos era assim antigamente, eles deixavam o corpo da pessoa no alto de uma montanha para que ele fosse devorado pelos animais, pelos urubus, né? Isso apesar de, né, pode ser um pouco estranho para a gente, ser um pouco é, mórbido, né? Mas é muito bonito o sentido, que é você alimentar outro ser e continuar vivendo por outro ser, né? E eu acho isso bem bonito, assim, eu acho que é assim que a gente continua a vida, né? Que a gente se torna eterno. Então, quando a gente doa e a gente continua nas outras pessoas, né? Então, a minha vida, por exemplo, ela faz várias outras vidas fazem parte da minha história. Então, eu acho isso bem legal e tenho isso muito como realmente uma missão. E fico E muito aí, você feliz que falando tenha te nisso, dado essa coragem. eu lembrei a imagem que a gente usa, né, essa nebulosa que a gente usa aí no fundo da chamada da metanoia.
É uma cena de um filme que é a fonte da vida e que uma das questões é justamente essa. Ela pede para ser enterrada no pé da árvore, para ser transformada em fruto e os pássaros comerem e ela continuar ali no voo, né? Então é super poético. Aí você falou assim, não é tão, né? É mais poético do que ser devorado. Mas é essa mesma intenção de você continuar, da sua energia se transmutar e continuar ali alimentando o que ficou, né? Mas, enfim, eu achei coincidência você falar nisso e realmente a imagem da metanoia, ela veio desse filme que vale super a pena assistir, tá? Eu acho que é a fonte da vida, se eu não estiver falando errado, porque tem a árvore da vida e a fonte da vida. Então, eu acho que é a fonte da vida. Depois vocês olhem certinho, vale, é um filme bem interessante para assistir. E aí, a gente vai estar fazendo, enquanto volta aqui o sinal da Cris, né? Amanhã tem a live com a Vanelli Doracciotto para explicar exatamente esse termo junguiano, metanoia, que foi um encontro muito interessante, porque foi uma escolha entre os professores, né? A gente discutindo ali o qual ia ser o tema desse ano, a gente queria muito isso, a questão da transformação, dessa mudança, desse despertar, e trocando essas palavras, de repente surgiu metanoia, que a Paty sugeriu ali, a grande maioria, inclusive eu, falei, nossa, metanoia, peraí, vamos ver se a gente consegue entender o que é, enfim, e no fim casou super bem, eu acho que com esse momento, né, que querendo ou não, a gente para o mundo inteiro forçadamente para olhar. E aí cada um olha para onde quer, do jeito que quer e que a própria, né, situação ali permite. Mas então foi por isso até que a gente escolheu e por coincidência eu estava com isso bem engavetado e resolvi transformar o livro na joia. Muito legal, Vi. Então, eu acho que o tema ele de fato ele é muito apropriado porque a gente está passando por um momento de quebra de paradigmas, né? Em todos os sentidos. E a pandemia ela veio um pouco exacerbar as nossas deficiências, as necessidades urgentes. Gente, deixa eu aproveitar e perguntar: o sinal da Cris está falhando só para mim ou está falhando para todo mundo? Porque eu já fiz uma outra live que eu achei que o sinal estava falhando bastante e era só para mim. Na verdade, era eu que estava falhando. Nossa, Bi, tá bem ruim, né, a internet? Eu não sei se é a minha, acho que é a minha, né? O pessoal já responde aqui, porque normalmente, Cris, eu já cheguei a fazer live que estava falhando bastante e eu achava que era o sinal do outro. Na verdade, era o meu celular que não estava conseguindo, né, que estava com a internet ruim. Então, eu não sei, na verdade, quem está falhando, se sou eu ou se é você. Se vocês puderem contar para gente, porque aqui realmente está travando bastante. A Malu está aqui respondendo para a gente que o sinal realmente. Eu vou mudar de lugar, Bi, para ver se a gente consegue. É que aqui tá uma barulheira, tem gente fazendo o trabalho aqui do lado. Então eu vou ver se. Vamos ver se aqui dá. Tudo Vamos bem. ver se dá aqui, Bi. Eles estavam cortando grama aqui embaixo da minha janela. Eu falei, ai meu Deus, bem agora, mas pararam. Não, Sorte. é a lei de Murphy, né, gente? É a lei. Eu falo que eu nasci sob a luz de Murphy. Se, né, assim, tudo programado, bonitinho, se tiver que dar errado, vai dar errado. Já até acostumei. Mas enfim, eu acho que melhorou. Aí tá bom, assim, não tá com barulho não e tá mais estável. Pelo menos por Que enquanto, tá bom. bem mais estável Tomara, para né, mim. gente? Então, e aí, Eu retomando, então, é agradeço só um. quem tá, eu agradeço quem está assistindo a gente, que está tendo essa paciência, né, conosco. É.
Mas o começo de live é sempre assim, mas depois que engata, aí vai bonitinho, né? Mas então, gente, vamos voltando, né? A escolha da metanoia foi muito, eu acho que foi muito assertiva, veio o termo e a gente gostou muito. No começo, todo mundo, né, conversando, a gente achou que ia ser difícil, mas nossa, valeu muito a pena ter insistido e ficado nesse tema, porque os trabalhos estão lindos, estão super poéticos. Eu vi Então, assim, alguns realmente muito bonitos. né, tem bastante coisa legal. E aí foi essa oportunidade, né, de transferir algo que foi feito durante o isolamento. Então, realmente, a gente começou ali a. Eu comecei a fazer o livrinho por alguns fatos engraçados, ou até, enfim, coincidências ali que foram acontecendo. Eu fiquei um mês na casa dos meus pais por causa do isolamento. E ali na casa dos meus pais, a gente foi brincar de caçar o tesouro com as crianças. E o meu pai começou a falar para mim, por que você não escreve o que é história infantil? Eu falei, imagina. Não, você leva jeito. Por que você não escreve história infantil? E aquela coisa de caçar o tesouro, olha os textinhos que você faz, tipo, faz um livro. Meu, ficou engavetado a informação ali na gaveta e a televisão, principalmente nos primeiros meses, a gente via só coronavírus. A sensação era que se você respirasse fora de casa, ia morrer. Era essa sensação que a gente tinha. Então, realmente, a gente passou dias e dias dentro da casa, sem pôr o pé para fora. Então, nessa situação toda, eu recebi de uma professora da Denise aquelas correntes de meditação, da abundância. Eu já tinha recebido da minha irmã, não tinha feito. No momento de isolamento, eu falei, por que não? E fora isso, eu já tinha feito, né, dentro das meditações da vida, sempre que no final de semana, principalmente, que eu consigo mais. Quando eu acordo mais cedo, antes da casa levantar e o dia começar, eu vou para a sala e tento meditar. E um dia, acendendo incenso, colocando a vela embaixo, assim, a minha televisão desligada, preta, aquela fumacinha subindo, e eu vendo a fumacinha e a vela, fiquei lá um tempão olhando, morreu aí também. E meu pai escreve, 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 e eu naquela situação de fazendo meditação lá que tinha recebido, de repente daquele estágio, falei, a história que você tem que escrever é essa, né? Tipo, veio a cena da velhinha derretendo ali na minha frente. Eu falei, tá aí, tá a resposta desse momento de todo mundo temendo a morte da gente né, nessa questão do que está sendo, o que a gente está fazendo aqui. Enfim, a história tá aí. Senta e escreve. Bem, enfim, esse foi o primeiro processo que na minha vida eu imaginei escrever um livro. Eu sou péssima para escrever, eu sou péssima em português, enfim, assim, nunca fez parte dos meus planos. E na verdade não é nem assim, é um livro, mas não teve a intenção disso exatamente, né? Saí correndo pro meu pai, pai, escrevi, tá aqui. Ele leu, tá bonitinho, mas tá muito, tá pequeno, tem que trabalhar muito ainda nisso. E vai. Meu pai é advogado, professor de português, enfim. E eu então fala, dá palpite, quero. E depois a gente vê, isso tem que ser com calma. Aí chegou um dia, pizza, vinho, peguei caderninho, não, tem que ser com calma, é agora, vamos lá. E naquela conversa, e vinho, conversa, refiz todo o esboço, porque, né, aí sim, com um pouquinho mais de carinho, de atenção, até a hora que meu pai falou, agora tá bom. Aí eu falei, tá, agora tá bom, o que, que eu faço com isso? Eu falei, já sei, vou pedir pra Cris desenhar. Aí eu te mandei uma mensagem. Aí ele falou, olha, primeiro registra, eu não te avisei que eu queria que você desenhasse, tá? Mas a minha intenção era essa. Aí ele falou assim, vai lá, registra, cuidado, aí a gente vê certinho o que fazer, não sei o quê. E aí volta eu pro meu pai. Minha mãe morre de ciúme porque na dedicatória só tem a dedicatória do meu pai, tá? Mas é que ele fez processo ativo. Então, mamãe, te amo do fundo do coração. Mas a dedicatória é só referente ao livro, tá? Aí, enfim. É que a mamãe tá com muito ciúme.
E aí não vinha, começou, não, você não vai pedir para outra pessoa desenhar. Você sempre desenhou, você vai desenhar, e eu não. Eu vou pedir para, assim, na minha cabeça eu tinha certeza que eu ia pedir para você desenhar. E ele, não, por que você não desenha? Vai desenhar. Eu falei, não, tá. E eu sem nada, sem papel, sem nada na casa da minha mãe. Eu não tinha levado nada. E aquelas coincidências do acaso, meu marido teve que vir para cá de novo, para São Paulo, para ir um dia na empresa pegar alguma coisa e voltar, sabe? Aquelas coisas bem, bem assim. Eu falei, ótimo, perfeito, vamos que eu, você, eu vou para casa, capo tudo, põe dentro da mala e volto. Assim, vem de manhã, volta à noite, né? Vem só para buscar o material de desenho. E aí realmente foi. Aí foi a parte que papai não aprovou. E aí começou realmente. Aí eu comecei a assistir suas lives e eu falei, gente, como que eu desenho? E é muito difícil desenhar, né? É muito difícil sair desse lado criativo, do literal. Eu achei assim, foi um processo muito interessante. De eu realmente me trancar no quarto e eles ficarem bravos que eu não saía do quarto não é nenhuma escrivaninha, o guarda-roupa lá é aqueles embutidos, tem um buraquinho assim que era pra, antigamente para televisão, nem sei direito para que é aquilo que eu fiz de escrivaninha. Então foi aquela coisa mais improvisada impossível, né? E aí, na hora de desenhar, foi a hora que suas lives estouraram. Porque a gente realmente tem que sair do literal, né? Tem que olhar para aquele olhar de criança. Sim, é muito legal isso que você está contando, Bi, porque é um processo, a criação é um processo às vezes doloroso, né? E, assim, eu falo, né? O tempo de maturação da ideia é um processo que não cabe dentro do horário do escritório, né? É um tempo e espaço completamente diferente do que a gente está acostumado a, a vivenciar no mundo do trabalho, né? E por isso se vive também o preconceito, as pessoas não entendem direito, a relação social também às vezes complica, né? Porque a criação é realmente uma situação que está fora dos padrões, né? Tem gente que cria. Eu mesma, por exemplo, adoro dormir à noite, eu acho que a noite é feita para dormir. Mas muitas vezes é na madrugada que eu vejo que a produção sai melhor, né? Porque provavelmente seu cérebro está acostumado a relaxar de madrugada e para criar ele funciona melhor. Então, são situações que são fora de um padrão de trabalho, né? E isso é importante a gente respeitar e também eu acho legal essa iniciativa que você está tendo de contar a sua experiência por isso, porque é importante a gente também conversar sobre isso, sabe? Passar para as outras pessoas. Que, por exemplo, eu fiz uma live há alguns dias atrás eu não sei se você assistiu, com a Inês Rosângela, que é uma consteladora, ela faz constelação familiar e fala muito sobre a criança interior. E antes da gente fazer a live, a gente conversou e ela estava me contando do processo de criação dela, que ela começou a escrever poesias. E ela fez ciências da computação, depois foi estudar, né, e trabalhar com psicologia. Nunca imaginou que pudesse trabalhar com arte, com criação. E aí ela me perguntava coisas, nossa, é assim mesmo, né? Aquele flow, aquele fluxo, aquela coisa que você porque a criação vem, o trabalho vem, esse trabalho mental, e ela estranhou e veio me perguntar se era assim mesmo, como que faz aqui, com aquilo, o que que faz com aquilo, né? E eu acho legal a gente descobrir isso, porque todos temos, né? E o processo é uma experiência maravilhosa, né? Às vezes é um pouco doloroso, mas não é uma dor, é uma dor com prazer, né? É a mesma coisa que um parto. É uma dor que você recebe em troca algo grandioso. Você cresce e amadurece em algumas horas, né?
Então, eu acho que é legal conversar sobre isso. Eu acho muito importante a gente abrir um É, espaço para falar. não, e ficou muito nítido, eu acho que para mim, nessas duas últimas obras publicadas, né, essa da Metanoia e a última que foi a do Louvre, a diferença da criação quando a gente pensa em design e quando a gente está fazendo algo mais artístico. Então, eu sou formada em design, eu venho do design, a minha linha de criação sempre foi muito mais uma metodologia por trás, então, seguindo alguns passos, alguns critérios, porque você tem uma meta e um objetivo para atingir, e quando você vem com outro tipo de inspiração, muito mais voltado para a arte, para sua para o que você quer contar para o mundo, né? E não necessariamente para atingir algumas metas e alguns padrões ali pré-determinados. Então, assim, isso foi muito interessante, essa vivência, essa experiência de algo que realmente, assim, o processo foi muito interessante. Para mim, foi muito profundo ali pela situação, né? Você escutando o tempo todo falar de morte, as crianças começando a questionar coisas, escutando na televisão o tempo todo de morte. Como você explica para uma criança de 6 anos? Olha, tem, sei lá quantas mil pessoas morrendo e a gente está aqui dentro de casa e não pode ir para fora. É algo complexo, inventando o tempo todo coisas para tentar distrair e querendo ou não, todo mundo com medo. Hoje o meu medo está amenizado, mas não é zero. Acho que de ninguém é zero, né? Então, assim, acho que a coragem até de expor isso, de botar isso para fora, é porque eu fico pensando, tipo assim, gente, é um material que você pode contar para o seu filho, né? Então, assim, tanto que o PDF está gratuito dentro da plataforma da exposição. Quem quiser conhecer o livro inteiro, ele tá dentro da exposição Metanoia. Na minha peça, você consegue baixar o livrinho, que é a explicação da peça, que é esse broche aqui, né? Então, foi toda uma ligação, que foi a minha maneira mesmo de falar, olha, para mim funcionou, assim, eu sentei com eles, eu vi, eles participaram do estilo de desenho. E aí, até voltando ao estilo de desenho, que foi uma coisa muito legal, que eu separei, essa aqui era a versão 1. Não sei se dá para ver. Isso aqui, na verdade, é estudo, tá, gente? Não é bem a versão 1, mas isso aqui são os estudos. Então, se eu ia fazer a velinha tradicional, então era se ia fazer de caneta ou só de lápis, enfim, que tipo de preto, de fundo que ia fazer. Então, isso aqui ainda estava lá na versão tradicional, mas eu não estava feliz. Aí, continuei lá na minha versão tradicional, nem um pouco feliz, né? Aí, aumentando só o fósforozinho, mas assim, tipo, tá, mas não era o que eu quero. E outra coisa que eu achei muito legal, quando eu achei o estilo, esse aqui foi o primeiro desenho dentro do estilo que foi feito, ele foi feito de olho fechado. Lógico que pintar não, mas o risco, né? O traço dele foi feito de olho fechado. E foi aquilo que se permitiu os exercícios da faculdade que a gente nunca mais faz, que é desenhar com a mão esquerda ao invés com a direita, ou trocar, né, se você for canhoto. É desenhar de olho fechado ou sem olhar para o papel. Então, esse tipo de coisa que a gente vira, nossa, para que a gente faz isso na vida? Assim, super funcionou, porque você deu o start de sair do espaço comum, né? E aí, a partir do momento que eu vi esse daqui na folha desenhado, e tem vários Lindo. publicados super nada a ver, tá, gente? Mas isso aqui também, ó, foi olho fechado, ficou horrível, tá? Então tem vários horríveis aqui que não chegou em lugar nenhum, mas esse aqui chegou. E quando eu olhei, eu falei, gente, até a vela tá aí, né? Então é só pintar. E a hora que eu pintei, eu falei, adorei. Vai ser, isso Tá aqui que lindo. vai ser. Eu falei assim, agora É, esse você aqui eu sabe quero que todo que mundo saiba literal. Oi, as Pri? pessoas, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem ou se ainda está falhando. Bem, porque quando você Tá fala, às baixinho, vezes não tá falha mais comigo. falhando, mas ficou baixinho. Ah, tá melhor? Então, às vezes as pessoas, a maioria das pessoas não sabe, às vezes até o próprio artista não sabe, e essa, pelo menos, é meu ponto de vista, é assim que eu trabalho quando eu oriento artistas também, e assim como é assim que eu trabalho como artista, né? Quando você pinta, quando você desenha, quando você produz alguma coisa,
com sensação é diferente do que quando você produz algo com intenção de que o outro entenda e que aquilo pode ser, que você está contando alguma coisa racionalmente, né? São coisas completamente diferentes. Então a gente vê o primeiro trabalho que você mostrou, que eu acho bem bonito, aquele preto em volta, né, do círculo branco, eu acho lindo tudo, mas você quer dizer alguma coisa. Esse último que você mostrou, a gente viu que é uma sensação que você tem daquela vela, né? Então, um trabalho é você ver de fora, é você olhar para a vela, e o outro é ser um pouco a vela. Essa é a diferença, né? Ninguém está interessado. Vai lá e tira uma foto da vela, né? Se você quer mostrar como a vela é, vai fazer é, um desenho técnico da vela, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar aquela luz, aquele dia, aquela noite, aquela situação, aquele sentimento, né, que invadiu você ali naquele momento, com a vela que só você tem, só você experienciou. Então, o bonito disso é você compartilhar, é partilhar desse momento, desse sentimento, desse pensamento, desse posicionamento para outras pessoas por meio de uma imagem, né? Então, isso é muito legal. Em relação às crianças, é o mesmo lugar onde as crianças estão muito acostumadas a trabalhar. Então, tem um livro italiano que fala sobre lendas, é uma psicóloga que fala sobre a importância das lendas e que ela usa muito as fábulas e as lendas com as crianças. Ela é psicopedagoga, algo assim. E ela conta uma história dentro desse livro, que ela fala que tinha uma mãe que era estrangeira, ela tinha ido para a Itália, casou. Isso é muito comum, viu? Inclusive com brasileiras. Ela se casou com um italiano, foi para a Itália, e quando chegou na Itália, esse homem prendeu o passaporte dela, ela teve um filho com ele, um nenê, uma criança, na época era pequenininho, uns 3 anos, ela teve um filho, né, esse filho, que na época tinha uns 3 anos, e ele pegou todos os documentos dela e trancou ela em casa. Então, ela viveu uma experiência de escravidão, praticamente, com aquele homem e com a criança. Até um dia, um primo, um conhecido dela, ter ido visitá-la, entendeu que situação era aquela estranha que ela estava vivendo e entrou em contato com o consulado do país dela e eles fizeram ali uma embaixada, não lembro, e eles fizeram ali um esquema para tirá-la daquela situação. Um dia que o homem não estava em casa, eles conseguiram, acho que, arrombar e tiraram ela e a criança e ela conseguiu voltar para o país dela. E ela tinha dificuldade, porque o filhinho dela não sabia o que estava acontecendo, ele não entendia nada, e ela queria que ele soubesse o que estava acontecendo. E ela contou uma historinha, ela falou que era uma vez uma princesa que foi presa dentro de um castelo por um gigante, e esse gigante a mantinha lá, e ela tinha um gatinho que era o amigo dela. E um dia esse gatinho fez amizade com um ratinho, que descobriu que eles estavam lá, trancados num castelo, e o ratinho juntou todos os amigos dele e ajudaram, não lembro direitinho como é a história, mas ajudaram ela a escapar com o gatinho do castelo. Quem era o gatinho? Era o filhinho dela. Quem era a princesa? Era a mãe, né? Então, as metáforas, elas servem muito para a gente poder contar as histórias de sentimentos, que às vezes são difíceis de contar. Por isso que a gente sonha, né? Porque são coisas que a gente que a gente vive e que a gente objetivamente não tem como resolver, ou é muito difícil, ou não cabe, ou é inacessível, mas o sonho é o lugar, né? A metáfora é o lugar.
Então, existem duas formas de criar, você tem razão. Uma forma é quando a gente cria a metáfora, a gente cria o lugar do sonho, o lugar de contar a história, que é uma criação do existencial, de contar sobre ser humano neste momento no mundo, né? E a outra coisa diferente, é você projetar um objeto, um utensílio, né? São modos diferentes de criar, de projetar. Eu tenho um professor que agora no mestrado, a gente estava conversando sobre isso, um grande mestre, o professor Cláudio Portugal, da FAO, e a gente estava falando sobre isso, né? Ele falou para mim, ele falou, é diferente quando a gente cria com uma poética, quando a gente cria as artes, né? E quando a gente vai criar o design, que a gente vai trabalhar com um projeto de design, são coisas diferentes, né? Embora o design de joia, por exemplo, eu acho maravilhoso, porque ele é bem completo, ele tem as duas coisas, né? Ele tem a ergonomia, ele tem o modo que você projeta para o ourives, ou você mesma criar o objeto ali, né? Fazer o protótipo, você imagina como aquilo vai ser fabricado, a matéria-prima. Então, você tem ali na criação um passo a passo, né? Que você tem que seguir. Mas na joia você acaba trazendo a história da joia, a história da existência humana e também questões que são questões existenciais, porque a joia é um objeto que está com o ser humano desde que o ser humano existe, que tem a função da comunicação. E é a comunicação que está relacionada a fazer parte de um tempo, fazer parte de um lugar, de uma comunidade, né? As pessoas acham que é para só ostentação, e não é ostentação, a joia comunica muita coisa, né? Então, assim, ela também tem essa relação com o ser humano no seu lado mais profundo, né? Então, eu acho que, aliás, você não é a primeira, eu não fui a primeira e não seremos as únicas a trabalharem no campo da joia e associar isso também à ilustração, né? Porque são coisas muito próximas. E eu acho até que quando não cabe na joia, a gente acaba indo para a ilustração, que é onde tudo cabe, né? E é maravilhoso isso também. Verdade. É. E aí, até trazendo isso que você falou no começo, né, da questão do objeto em si, que a criação da joia também foi uma outra coisa que foi muito o acaso. Então, eu acho que esse livro, e melhor, essa obra, Livro e Joia juntos, foi muito assim, aceitar o acaso. Então, eu fiz vários planejamentos, tá? Assim, de sentar, tentar desenhar o que ia simbolizar isso ou aquilo, e tentar fazer esse livro virar joia foi meio um desafio. E eu fui toda por uma parte técnica mesmo. E aí, enfim, assim, dei uma pirada, eu falava, gente, o conceito pode até estar muito parecido com o do livro, mas não é o livro em joia. E aquela coisa de tem que entregar, porque a exposição vai começar e você precisa de uma peça, você, né, uma das sócias da escola, não pôr peça, não pode, se vira, você vai ter que fazer funcionar, enfim. E naquela correria toda que essa situação Covid faz, eu falei, gente, nem tempo para sentar e fazer, como que eu vou fazer? Eu vou terceirizar, ninguém estava podendo, enfim. Falei, tudo bem, você vai ter que sentar e fazer, se vira nos 30, você tem menos de uma semana para isso estar pronto. E eu comecei a mexer nas minhas coisas. Eu falei, deixa eu ver o que eu tenho aqui, porque eu não vou no centro comprar nada. Isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu falei, não tem lógica eu ir passear no centro agora, né? Também que eu não ia sair passear, ia ser trabalhar, mas enfim, não quero ir. Vê o que você tem em casa e se vira. E eu achei o esqueleto de peças que eu tinha feito para o São Paulo Fashion Week há uns 10 anos atrás. E eu olhei para aquilo e falei, gente, tá aqui a base da peça.
E aquilo lá, aí eu levei para a escola, porque era em prata, eu queria oxidar para poder ter a questão da passagem do tempo, o azulado, que é meio que a cor do livro, enfim, levei para a escola para poder fazer o processo para ficar azulado. Chegando lá, a própria professora de cores no metal estava na escola. Aí eu falei, nossa, perfeito, eu não preciso nem comprar os produtos. Entrei na sala, já colocou, então a Kátia foi um amor, parou lá, a gente já pôs tudo que tinha que colocar para poder fechar a caixinha. E eu resolvi, tipo, num dia, um negócio que foi muito assim. Aí foi a questão de esperar o processo mesmo da oxidação, para aí sim vir com o alicate torcer, fazer. Mas foi muito mais. Ela caiu de presente na minha mão, sabe? Assim, ela. É lógico, é o olhar da transformação, era uma peça que já era minha, mas aceitar sair de um projeto original para uma outra coisa que foi quase que imposta ali na minha frente, na minha cara, com uma solução que ficou muito, muito interessante. E aí, depois que eu vi a peça meio que assim na mão, ali mexendo na bancada, eu mostrando o livrinho para a Flora falou: ah, tá, entendi, a peça é essa página, né? Eu olhei e falei, tipo, não, não era o livro como um todo, mas não é que é igualzinha a página mesmo? Eu falei, tá aí, é essa a página que vai ser usada. E aí, na verdade, eu ia falar outra coisa, eu separei página errada, mas peraí, para isso que a gente entrou, cadê? Aqui. Que é essa daqui, né, que é uma das principais páginas do livro em si, né, que é a hora que realmente o corpo termina e a fumaça, enfim, sobra só a fumaça. Eu falei, gente, realmente, isso é a parte principal do vídeo, do livro, e quando a gente vê a pecinha, ela parece aquela baguncinha do chão. Se a gente colocar ela assim, ó, ela é a baguncinha do chão, né? Então eu falei, nossa, fechou, essa é a página de divulgação, e foi tudo assim tão vindo as respostas. É lógico, você está disposta a olhar, você está disposta a trocar, e você está disposta a saber que as coisas são coletivas. Por mais que esteja na sua mão, é uma orquestra, o maestro não toca sozinho e nenhum músico toca sozinho. Você precisa aceitar ali e juntar todas as coisas. Então, a outra coleção do Louvre também foi muito cooperativa, né? O fotógrafo, trabalho do Rafael Coelho, da Catarina, do Ourives, do Lê, né? Enfim, assim, foi uma coisa que as coisas foram surgindo, as ideias e as mudanças, elas iam acontecendo, dependendo dos processos que eu estava passando ali. E essa eu achei muito engraçado, porque eu fui para sentar na bancada e fazer uma coisa, e realmente nem comecei a fazer essa coisa. Foi surgindo a peça na minha mão e a transformação ela foi aparecendo, assim, tudo foi meio que solucionado. Então, essas coisas eu acho muito interessante em você aceitar o acaso na sua criação. Você saber que você não precisa dominar 100% do que está acontecendo, que todo mundo tem muito a colaborar, sim, e trazer essas ideias para junto, né? Então foi muito gostoso, porque eu percebi que os dois processos, as duas obras feitas em visão mais artística, ela teve muita influência de muita gente. E era perceptível, eu ia escutando as lives, e aí quando eu lembro certinho de uma que você fala assim, não, a criança senta na poltrona do pai, não adianta você desenhar a proporção da criança na poltrona, tem que ser a sensação do gigante, da poltrona gigante e ele pequenininho ali, né? E que a poltrona abraça, o poder da figura paterna. Então, é um pouco isso. E aí, quando uma das coisas que eu desenhei foi esse aqui, ó. Quando a vela ela tá quase apagando e ela fica, o corpo fica enorme e a luz quase apaga na falta do ar, né? Então, ela muda de proporção também, daquela base pesada de você ter que carregar para a luz indo se apagando ali, de você não ter mais fôlego para aguentar. E foi muito isso, assim, o ser a vela, né? Então, assim, se bota no lugar da criancinha na poltrona do pai. Então, esses processos, eles foram muito nítidos o tempo todo. Então, cada coisa que eu escutava, cada um que trazia uma frase, parecia que os acontecimentos estavam favoráveis à criação, né? Estavam favoráveis de junta tudo e faz uma mistureba aí que vai dar certo. Então foi muito legal, foi bem gostoso.
Eu acho que você falou duas coisas bem importantes, né? Uma é essa questão que eu falei ali no YouTube, né, no canal, sobre a poltrona. Eu acho que é um exemplo legal quando eu faço aula de ilustração para os ilustradores, mas assim, no geral. E a gente tem que pensar o seguinte, né? É, eu até tive uma aula algum tempo atrás, acho que um mês atrás, e e eu comentei, né, com os coleguinhas lá da classe sobre a deformação. Então assim, toda pessoa deforma aquilo que ela vê. Existe uma deformação. E o olho criativo, ele é o olho que deforma, né? E aí eu lembro que tinha uma colega que falou assim, não, deformação é uma palavra muito ruim, é uma palavra... Não, acho que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa. Não, a gente não tem que tomar cuidado, assim, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, mas a gente tem que pensar que deformação vem de dar a forma, né? É você tirar aquela forma original, você transformar aquilo em outra coisa. Então, ela tem uma conotação ruim dependendo de como você pensa. Para mim, não tem uma conotação ruim. Para mim, é uma conotação maravilhosa, de você tirar a forma para você caber dentro de você aquilo, né? E tudo que a gente faz sofre deformação. Tudo que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, sofre deformação. E isso já é criar, né? Isso é o início da criação. Então, só que infelizmente no mundo da gente, que é o pessoal está usando botox aí porque eu usarei um dia, imagino, mas assim a gente não aceita as rugas, a gente não aceita a pele que está caindo, tem que estar tudo perfeito, durinho, lindinho, como se fosse. Então a gente quer permanecer num tempo, num espaço e de uma forma que é como se fosse um produto, que é o vendável, tem que estar perfeito, utilitário, né? Como a gente se vê um pouco como utilitário. Então, essa deformação, a gente, deformação, não, né? E, cara, é isso. Se você. Por isso que, assim, a menininha na poltrona do pai e ela sentar na poltrona do pai, se você coloca esse desenho da menina numa poltrona proporcional, você não, visualmente, você não está usando todos os recursos que você pode usar, né? É deformando que você vai dar expressão para aquela ideia visualmente, porque o outro vai sentir o que você sentiu, ou o que você sente, né? Então a gente tem que aprender que a gente só vai realmente conseguir transmitir uma sensação e expressão para o outro se a gente deformar. E se a gente parar de ver a deformação como algo ruim e aceitar a deformação. O wabi-sabi é uma estética muito bacana por isso, né? Porque ela vê a beleza em todas as fases da vida, até na morte de um ser, né? Então ela colhe a beleza em todos esses momentos e a gente tem que estar atento para isso, porque faz parte da criação. E se o que a gente vê e o que a gente recebe ao redor, em torno da gente, não aceita a expressão, a deformação, o exagero, né? A identidade do outro, a diversidade do outro, se a gente não aceita, a gente vai realmente ter dificuldade para viver nesse mundo, porque a gente não vai conseguir criar e não vai conseguir aceitar o que o outro cria, a não ser que seja sempre pela ótica do utilitário, né? E isso faz a gente ficar doente, né? A gente está vendo aí qual que é essa consequência, né? No mundo. E você falou uma outra coisa da qual eu já esqueci, porque eu sou de peixes, então eu olho para o lado e já esqueci o que eu estava falando antes. Não tem problema. Mas eu vou lembrar. Mas aí, voltando então à sensação das crianças, eu achei muito legal que eu separei. Aí eu fiz 2 páginas que era bem assim, tipo, ó, uma que era daquela versãozinha mais literal, que era a parte da ventania, essa daqui, que era aí fazendo, né, a mesma coisa com uma outra carinha, e aí no que tinha sido a nova proposta que tinha saído daquele primeiro desenho.
Então, eu fiz essa e fiz a versão da primeira página, que era da escuridão, que você tinha falado também. Fiz várias versõezinhas. Aquelas duas que eu já mostrei, que era meio essa carinha aqui, mais literal mesmo da luz surgindo. Uma mais assim, e essa daqui. E coloquei tudo em cima da cama, em fileirinha, né? Os parzinhos assim. Chamei os dois, que eram as duas que estavam lá no isolamento com a gente. Falei, ó, é o livro da tia, né? O que você mais gosta, Lulu? E aí ela, esse daqui. E aí eu, Henrique, vem cá, filhote. Qual que você acha mais legal se você tivesse que ler a historinha na escola? Qual que você ia pegar? Esse ou esse? Ah, esse daqui. Falei, fechou. Aí eu falei, vai para essa versão. Se até as próprias crianças estão aceitando a questão do imaginário, a questão do sair daquela vela tradicional, desse olhar da criatividade, do lúdico, do por que não? E eu estava muito mais feliz, né? Eu estava ainda naquele de pisar em ovos, porque aí realmente os mais velhos, né? Meu pai principalmente, não tinha gostado. E as crianças tinham amado. Eu falei, sabe de uma coisa, eu não tô fazendo para criança. A ideia não é essa. Eu não tô muito mais feliz com esse desenho, que para mim tá muito mais artístico do que literal. Eu falei, não, a ilustração vai ser essa. Aí realmente, aí eu me tranquei e deixei exatamente isso. Criar sem julgamento, criar sem ter que ter essa perfeição da forma, sem ter que ter essa estética perfeita, sem erros, pré-definidas, que realmente hoje o que eu vejo de a gente lida, né, com várias percepções lá dentro da escola. Então eu vejo que essa busca pela perfeição, ela realmente traz muito prejuízo. É doentio o aceitar o absábio, o acaso, a transformação, o lúdico, o que pode ser diferente, poder ser interessante, legal e te levar para um outro patamar de sensações, né? Sentir coisas que não se sentia. É isso que é o legal da ilustração, o legal da arte, do criar a joia, do comunicar através da joia. É você sair do que é só por fora, do que é o rótulo, do que é o status, do que é o perfeito, e trazer para se comunicar realmente o que se sente. Mas sabe, Bia, eu acho que a criança, ela não é que ela está aprendendo que aquilo é o bom. Não, para ela é aquilo. Para ela é. A gente que enfia a criança dentro de caixinha, a gente que dá para a criança aquelas revistinhas para ela pintar dentro do contorno, né? É horrível aquilo lá. Se eu tivesse um filho, eu recortaria aquelas revistinhas, eu montaria alguma outra coisa, colaria e falava, agora pinta, né? Porque você pedindo para a criança pintar dentro do contorno, você está pedindo para ela se conformar com algo vindo de fora e para ela se estabelecer dentro daqueles limites, né? Então, assim, não, para a criança, aquilo que é a expressão é tudo que ela conhece, porque ela ainda não sabe escrever, não domina a palavra, mas ela sabe sobre o sentimento, ela conhece a saudade, ela conhece o medo, ela conhece muito bem, né? Então, é isso. Eu acho que, ao contrário, sabe? Eu acho que a criança, todo mundo fala, crianças são muito mais criativas. Não deveriam ser, porque crianças conhecem menos coisas que os adultos. Quem deveria ser mais criativo é o adulto, que pode relacionar mais as coisas que conhece, né? Mas a criança, a gente permite, a gente autoriza que ela faça relações que são relações, às vezes, absurdas, que a gente, depois de uma certa idade, já não autoriza mais, né? E que deveria ser o normal para a gente, porque é assim que se cria, né? Assim que você tem uma mentalidade mais flexível, mais aberta. Então, o que acontece? A gente vai encaminhando a criança também para esse lugar, mas a gente precisa de adultos que mostrem as possibilidades, que mostrem que com uma linha pode ser, né? Com uma linha pode ser. Eu posso expressar um sentimento com uma linha, né? Eu posso fazer essa linha se tornar uma vela, uma árvore. A criança é isso que ela espera da gente.
que a gente dê uma visibilidade de possibilidades sobre a vida, de criação, de olhares, de observação, de percepção, né? E não o contrário, e a gente faz exatamente o contrário, né? A gente fecha todo mundo dentro de caixinha, a gente já classifica, a gente já rotula os estereótipos, né? E que é contra a própria natureza humana, na minha opinião, porque não tem a ver com sobrevivência, né? É claro que a gente precisa organizar o pensamento, organizar um pouco o que a gente conhece, para a gente um pouco poder seguir, né? Você precisa dessa organização interna, a gente faz isso o tempo inteiro. Porém, ela pode ser uma organização menos preconceituosa, né? E mais sensível, mais perceptiva, porque quando as cores são chapadas e quando as formas são muito iguais, a gente achata a sensibilidade humana também. A gente achata a percepção, né? A profundidade de como a gente pode perceber as coisas. E isso é muito grave, na minha opinião, né? Porque você está atrofiando recursos humanos maravilhosos. Né, e tudo isso realmente assim começa com esse olhar para a criança. Então, e aí quando você fala do pintar dentro, o meu filho odeia pintar. E isso para mim era uma coisa assim, tipo, como você odeia pintar, sendo que ele desde pequenininho, né, você põe ali e ele vira para mim, mamãe, pintar é muito chato. E aí, agora, na pandemia, eu entendi exatamente o que ele falava. É exatamente isso. Ele não quer pintar um desenho pronto. Ele quer pintar a tela, ele quer pintar guache com pincel. Ele adora isso. A gente senta e fica pintando. Mas na escola, pintar dentro do risquinho é muito chato. Aí eu virei para ele e falei, Rick, então quando tiver tarefa assim, vamos fazer o seguinte, se pintar igual é chato, por que você não pinta algo que não existe dentro do desenho que você tem que pintar? Por exemplo, árvore verde, você vê todo dia. Vamos ver se fica bonito azul, vamos ver se fica bonito amarelo, vamos testar, misturar tudo e ver como que sai, não sei o quê. E num aniversário foi muito engraçado que a tal tarefa de árvore, uma mãe chegou e falou assim, você acredita que meu filho chegou com a árvore azul? E eu mandei ele pintar de verde. Eu olhei assim, eu falei, ai meu Deus, eu não vou nem né? Fala ou não Que falo, merda! né? Que E merda! aí, então assim, e aí eu falei, gente, de verdade, vocês não têm noção do como isso trava, né? Deixa ele pintar de azul, estimula a pintar de outra cor, o verde ele já tá vendo. A pintura não é para representar, não é retrato, né? Aí é outra experimentação, é outra coisa que está sendo feita. Porque, assim, tem 3 caminhos ali. Ou ele pinta de azul porque só tinha o azul, ou ele gosta de azul, né? Sem querer psicologizar a criança, ou ele pinta azul porque ele sente azul, né? É isso, né? A gente tem que respeitar. Ou ele pinta azul porque ele está experimentando o azul, né? Exatamente. Eu tenho 2 passagens interessantes com os meus sobrinhos. O Gabriel, quando ele tinha, não sei, não lembro a idade dele, uns 5 aninhos talvez. Eu lembro que ele pegou um esses cadernos, esses livrinhos aí para pintar, e tinha um tucano, e na capa do livrinho tinha um tucano pintado, colorido. E dentro tinha um tucano só com contorno. E ele queria fazer idêntico. Aí eu falei, não, cara, tem os tucanos, todos eles, cada um tem uma cor diferente. Tem as cores que predominam, mas são todos diferentes, como o ser humano, não tem um igual. E aí eu fui na internet e mostrei a diversidade que tem, mesmo os tucanos pretos, ou, né, assim, com bico laranja, amarelo e tal, mas a diversidade que tem nos tucanos. E o outro exercício que eu fiz, que lembrou muito seu filho até, foi com o Christopher, que hoje tem 18 anos, o Cris vai fazer 18 agora, e a gente, minha irmã, quando eu vim aqui para o Brasil, passar férias, a minha irmã pediu para eu ajudá-la, porque ela falou, Cris, o
Christopher está com muita dificuldade, ele não está conseguindo completar as tarefas da escola. Quando eu fui ver no caderninho dele, as tarefas da escola eram, ele ia super bem de português, de matemática, cara super inteligente, pá. Qual que era a tarefa que ele tinha dificuldade? Pintar um bendito de um desenho que a professora sempre colava na última folha da tarefa, e ele tinha que pintar, e ele deixava tudo em branco. E aí a minha irmã pediu para eu ajudar. Eu sentei com ele, eu falei, Cris, vamos pintar isso aqui? Aí ele falou assim, não, tia, eu não gosto. Eu falei, como assim uma criança que não gosta de lápis de cor? Não conheço, né? Ah, não quero, não gosto. Aí ele falou assim, foi a professora que fez. Ela faz muito bem, né? Ou seja, ele estava com medo de estragar o desenho que, segundo ele, foi da professora, que era um emblema, né? Uma pessoa emblemática na vidinha dele ali, que era a dona do conhecimento. A gente tem que pensar que o professor ele tem uma relação afetiva com a criança também, né? Que vai ser associado ao conhecimento também. Então é muito forte isso. E daí eu falei, não, eu pensei, a gente vai ter que exorcizar isso, né? Então eu falei assim, você sabe brincar de bater lápis? Nem eu sabia o que era, inventei na hora, né? Eu falei, vamos brincar de bater lápis? Ah, como que é bater lápis? Eu falei assim, olha, você pega 2, 3 cores, eu pego 2, 3 cores, e a gente ganha quem conseguir com a cor preencher o máximo possível desse desenho aqui, que era uma vaquinha ali na fazenda, né? E a gente começou a pintar e batendo os lápis, né? Porque um queria tomar mais espaço que o outro. Ele esqueceu que existia um desenho lá, né? Uhum. A gente redimensionou a importância, né, que tinha um desenho ali. Pra você ver como é uma coisa forte. Depois, claro, ficou super divertido, colorido, ele deu risada pra caramba, mas para um modo da gente matar aquela ideia que ele tinha da perfeição, do desenho da professora, do intocável. Se a gente não faz isso, isso paralisa a gente, né? Então, e a gente leva para o resto da vida, por isso que a gente acaba, às vezes, pessoas com 50 anos desenham como se tivessem 10 anos. Né? É um trauma, de verdade. E a gente não leva a sério, porque a gente acha que quem desenha, desenha só para ser criativo ou ser artista, e não é, né? E Cris, falta 3 minutos para derrubar, e você sabe que às vezes eles acabam antes. Eu vou super agradecer, de verdade, adorei o papo, e eu acho que é bem isso, assim, a gente traz muito esse universo infantil, afinal de contas estamos falando de um livro né, para criança, que foi feito para criança, mesmo muito adulto me mandando mensagem que gostou, eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, gente, uma coisa que realmente foi uma brincadeira, que foi algo ali tão sem, sei lá, meta nenhuma, se transformar nisso, se transformar numa joia, estar participando de uma exposição, foi muito legal, foi algo que surgiu aí, que foi transformador, e o que eu vejo na escola é bem isso, assim, adultos, deixem ser crianças, e crianças mantenham o olhar do experimentar para o resto da vida, porque é uma judiação, e realmente depois lá na frente, quanto a gente volta e falar, agora eu cumprir minha missão ali, agora eu quero fazer o que eu gosto, eu vim para desenhar e para fazer joia. Então, assim, não precisa adormecer, não precisa ser a função ali do ganhar dinheiro, mas não precisa adormecer, tudo isso pode ser levado em conjunto na vida, né? Então, queria super agradecer, e aí você tem Eu 1 que te minuto e meio. agradeço, Bi. Eu te agradeço pela oportunidade mais uma vez. Eu espero que, apesar dos problemas tecnológicos, as pessoas tenham tirado algum proveito dessa conversa super gostosa. E eu acho importante frisar e lembrar, tem um educador que uma vez ele disse uma coisa muito linda. Eu acho que ele chamava Alberto Alberg, não lembro o primeiro nome, Kim Jeans. E ele disse isso numa revista do SESC que eu achei muito lindo. O nosso interior é a nossa infância. Então, assim, a infância não é uma fase que acaba. A gente carrega a infância na vida até o fim, né?
Então a gente tem que alimentar essa criança que a gente tem com esse trabalho aí, né? Com desenho, com música, com cinema. Quando a gente está gozando da produção de alguém criativa, de arte, é a nossa criança que a gente está fazendo feliz, né? A gente está fazendo com que ela se alimente e esteja ali contente. Então, nós precisamos, mais do que nunca, ainda mais nessa metanoia, nesse repensamento sobre a vida, né, sobre o mundo que a gente está deixando aí, é mais do que necessário que a gente alimente essas crianças e cuide bem dessas crianças que a gente tem internamente, né? Eu acabei de descobrir uma coisa: o Instagram não derruba mais com 1 hora. A gente passou 15 segundos, ele não derrubou. No auge da pandemia, Uia! dava o segundo, ele derrubava na hora, descartava totalmente. Então vai dar tempo, gente, de eu agradecer também todo mundo que assistiu. Eu li todos os recadinhos, muito obrigada, agradeço de coração. E lembrando, então, todo mundo que o livro está dentro da plataforma da exposição, é só vocês irem lá na obra, né, na Minha Joia, tá lá o PDF para quem quiser. E tem peças lindas, quem tiver com tempo, leem o que está, a descrição de cada joia dos alunos, dos profissionais, enfim, é uma grande comemoração de final de ano, onde a gente reúne profissionais já consagrados com alunos que estão começando, tudo ali fazendo uma composição incrível de olhares super diferenciados sobre o mesmo tema, estilos diferentes. Então, quem gostar, quem quiser, dá uma paradinha lá e olha com amor e carinho, que tem muita coisa linda. Eu fiquei emocionada lendo várias descrições de várias obras dali. Então, é uma versão, dessa vez, né, virtual. Quem sabe o ano que vem a gente consiga levar essas peças para a escola. A minha intenção, sim, é ainda fazer essa exposição presencial, mas isso só quando realmente tiver tudo seguro, porque agora a prioridade é manter em segurança os alunos que estão em aula. A gente está de castigo, então vamos fazer o cantinho do pensamento, né, Bia? Vamos aproveitar esse momento para Ah, pensar e organizar as nossas né? coisas, se cuidar também, né? Não subestimar as mensagens aí que chegam para a gente. A vida é uma coisa preciosa e muito mais frágil nesse país, né? Então sejamos É. conscientes e responsáveis por nós e pelos outros também. É isso aí. Então, obrigada de coração e agradeço todo mundo que fez parte dessa obra, Obrigada a que todo colaborou um mundo. pouquinho, né? Porque aí foi realmente uma junção de muita coisa que todo mundo acabou me trazendo de presente, de pedacinhos aí que juntando conseguiu para ser possível fazer tudo isso. Então, até mais, gente. Ah, e não esqueçam, amanhã tem a Vanelli Doratioto explicando o que é metanoia. E aí, durante a semana que vem, nessa sexta-feira e a semana que vem, os artistas que estão participando da mostra também vão fazer lives explicando a peça de cada um. Então, estão todos convidados, sempre às 3 horas da tarde. Tchau, gente. Até Obrigada, mais. Vi. Beijo, Até, tchau, tchau. até. Beijo.